obscura infância de Jesus. A infância não sei nada. Eu também não sei nada, não. Sei Talvez, nada. talvez saibamos pouca Jogava coisa avião, sobre. não sei, bola de gude. Por que eu digo obscura? Porque a gente tem poucas informações sobre a adolescência, especificamente dele. Então, olha só. A infância de Jesus foi normal para sua época. Tá? A Bíblia diz que Jesus era obediente a seus pais. Ele cresceu em tamanho, em sabedoria e em graça. E Jesus sabia ler hebraico e conhecia bem as escrituras. Isso aqui a gente percebe em algumas passagens. Ele provavelmente recebeu a educação básica que todo menino judeu recebia para poder ler e compreender a palavra de Deus. Jesus era carpinteiro, né? Eu diria como seu pai, mas você falou que ele não era carpinteiro, ele era construtor. É que carpinteiro, na verdade, isso aqui foi uma influência tanto da tradução latina da Bíblia Vulgata, quanto das línguas em inglês. Você sabe que no hemisfério norte, o construtor trabalhava mais com madeira. Tanto é que em inglês, carpenter é quem faz casa. Carpenter é quem faz casa. É que no Brasil, carpinteiro, às vezes, é confundido com marceneiro. Mas nesse caso aqui, então, eu entendo que Jesus ele era o quê? Ele... Construtor. Construtor. Como o pai dele. Que mexia com madeira. Com madeira ou pedra, o material que tivesse pedra, okay. mais expandindo. Na Galileia era mais telhado. pedra, tinha pouca, mas telhada, porta, ou casa mesmo, edificação de casa. Lembra, a palavra grega, em todas as vezes que fala carpinteiro, Jesus, filho do carpinteiro, Jesus como carpinteiro, é a palavra tecton. Tecton é construção. Perfeito. Construtor, melhor dizendo. Tecton é o construtor. Arquitecton é o chefe do construtor, arquitetura. E aí, quando você estava falando, Kaique, sobre a influência do pai na vida de Jesus, olha aqui, Jesus era carpinteiro como seu pai. Cara, que lhe ensinou a profissão durante a sua adolescência. Essa profissão era uma profissão bem remunerada na época? Tipo assim, dá pra considerar, Então, sei lá, aquele... Rodrigo vai responder melhor, mas assim, parece que é uma coisa humilde, mas não é uma coisa humilde. É uma profissão de quem ganha dinheiro na época. Ganhava bem. Porque o cara Jesus não era pobre, igual as pessoas falam. Não, porque ele sabia construir, né? Ele criava as coisas. Em algum ponto eu vou querer entrar nisso, porque as pessoas gostam muito, né, no mundo cristão, de quase que dizer que assim, a pessoa ela é humilde só se for pobre, e Jesus era o mais pobre de todos, coitadinho e tal. Não era bem assim, né? Então, depois de algum momento eu vou querer entrar nisso, porque acho que é um ponto importante e contra-intuitivo. E acho que, inclusive, que as pessoas usam muito isso para se justificar nos dias de hoje. Mas depois eu quero entrar com calma, tá? Então, beleza. Então, o pai dele ensinou essa profissão para Jesus. Olha a influência, a importância da criação, né, dos pais. E ele também teria contato com a agricultura. Ele não teve grandes estudos como outros rabinos, porque a sua sabedoria vinha de sua vida de comunhão com Deus, né? Ele tinha aqui uma proximidade com o pai. E aí, a gente tem uma história de quando Jesus tinha 12 anos. Ah, é verdade. Lembra? A gente visitou até. Sim. Ali. Então, quando Jesus tinha 12 Seria meio anos... que o bar mitzvah dele? Eu tô falando... O bar mitzvah hoje são 13 anos. Mas há alguns autores que pensam que pode ser o bar mitzvah de Jesus, porque é aquilo que eu falei, 13 anos no judaísmo de hoje. Será que no judaísmo do primeiro século era 13 anos também, ou 12? Perfeito. Então, eu até lembro aqui que a gente viu, né? Vários bar mitzvahs acontecendo, o pessoal cantando e tudo mais. Que era tradição, né? E quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para Jerusalém com os pais dele celebrar a Páscoa. Quando os pais dele voltaram para casa, eles não repararam que Jesus tinha ficado para trás. Então, eles tinham esquecido Jesus. Isso aí. Né, ali. Eles responsabilidade. Tipo, eu esqueci minha filha no shopping, né? Não, mas cara, seus pais já te esqueceram em algum lugar? O meu já. Não me esquecer, mas eu tenho uma lembrança que eu tava, tipo, numas casas Bahia da vida, assim. Aí eu sentei no sofá pra ficar assistindo TV e tipo assim, não avisei meus pais. E meus pais ficaram me procurando, tipo, por uma hora, assim, ó. E eu sentadinho, assim, vendo TV, assim, ó. E todo mundo maluco. Cara, eu fiquei um pouco confuso. A Páscoa... Eu achava que a Páscoa tinha nascido, assim, a celebração depois da morte de Jesus. Boa pergunta dele. Boa pergunta, porque simbolicamente mudou um pouco a definição de Páscoa, faz sentido. Deixa eu terminar só esse trecho, aí eu queria que você explique pra gente o que mudou, né? O Rodrigo vai falar que a Páscoa que a gente comemora não é verdade. Eu não vou acreditar mais em nada. Eu vou falar, cara, do presépio é mentira. Mas, cara, tem uma coisa que eu vou te falar. Eu vou te falar um negócio que é mentira também. Ah, não. É sério, tá preparado? Papai Noel não existe. Ah, não sabia disso? Essa é uma loucura. E aquele coelhinho de chocolate, aquele ovo de chocolate não foi o coelho que botou. Não foi o coelho que botou. Olha só, né? Derrubando mitos. Então, olha só, de repente os pais de Jesus falam, ih, caramba, Jesus ficou lá no templo. Meu Deus do céu, esquecemos. Né? E eles pensavam que Jesus ele tinha ficado com os outros parentes.
Ou tava assustado com né? medo. Aí depois de procurar por 3 dias, eles encontraram o menino no templo, escutando e fazendo perguntas aos mestres da lei. Só que ele tinha 12 anos. Né? Então os pais repreenderam Jesus por não por não se preocupar com eles, mas ele respondeu que ele estava na casa do seu pai. Os mestres da lei nessa época eram os rabinos, né? Que eles... Rabinos. Né? E aí Jesus foi para casa. Então olha só, agora eu vou ler o que está na Bíblia. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Que, aliás, Jesus fazia muito isso, ele fazia muitas perguntas, era um jeito muito interessante de se comunicar, fazer os outros refletir. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então vamos lembrar, ele tinha 12 anos, ele estava discutindo com gente de alto nível, né, os mestres da lei, rabinos, ele estava deixando todo mundo encantado, imaginando, cara, como uma criança de 12 anos tem tanta sabedoria? Claro, ele é Jesus. Né? Então, nessa época, Rodrigo... E quando ele fala a casa do meu pai, é porque ele estava num templo, né? E ele o templo era, de Jerusalém. É a casa do pai dele. E aí, para o Rodrigo, 2 coisas. Primeiro, nessa época, Jesus já sabia que era Deus? Aparentemente sim, mas em que momento, né, retomando a pergunta que o Lucas tinha feito no começo, Jesus entendeu que ele era Deus. Que ele era o escolhido, né? Será que desde o nascimento? E a segunda coisa é sobre o significado da Páscoa. Né? Assim, hoje a gente olha para a Páscoa de uma forma, mas já existia a Páscoa antes. Então, o que mudou nisso? Vou começar de trás para frente. Vou falar da Páscoa, depois da consciência dele. A Páscoa, na verdade, ela nasceu cerca de 1445 a.C., que é quando o povo de Israel sai do Egito, no Êxodo. Quando eles saem do Egito, que foi justamente no dia 14 para 15 do mês de Nissan, ou Abib, o primeiro mês do ano, Deus falou com Moisés: vocês vão celebrar agora todos os anos essa libertação. É como o Brasil tem o 7 de setembro de 1822, os Estados Unidos tem o 4 de julho de 1776. A libertação dos escravos do Egito, é isso? Dos escravos hebreus. Hebreus. A independência, né? A independência. É o 7 de setembro do Brasil, ou 4 de julho dos Estados Unidos. A data que eles saíram. Exatamente, que é o 14 de Nissan. E quando eles saem... Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Nissan ou Abib, é o mesmo mês, tá bom? Quando eles saíram do Egito, Deus falou com eles uma coisa: olha, vocês vão ter que renunciar ao Egito para eu libertar vocês do Egito. E os egípcios tinham um costume de colocar no umbral das casas várias inscrições de pedido de socorro para os deuses, para que os deuses protegessem quem estava em casa. Era um seguro de vida quase. Os hebreus, séculos morando lá, devem ter pegado essa cultura. É igual o japonês que nasceu no Brasil e põe o filho de José Carlos Hashimoto. Zé Carlos, né? Mas é Hashimoto, mas é Zé Carlos. Então eles pegaram muito dessa cultura também. E Deus falou o seguinte: vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar no umbral das portas de vocês. Ou seja, provavelmente era para cobrir aquilo que dava proteção para eles. Mas isso acontecia antes do momento onde Moisés estava libertando eles? No momento, Moisés falou o seguinte: foi ali, né? Foi ali. Vocês vão preparar que essa noite vocês vão largar o Egito. Então, matem um cordeiro, passem o sangue na porta, porque o anjo da morte vai passar. É meio que para o sangue era para esconder aquelas escritas. Exatamente. Isso, a Bíblia não fala qual motivo, eu que estou deduzindo pela arqueologia. A Bíblia fala que só mandou passar. Mas por que passar? Provavelmente para esconder isso aí e negar qualquer influência egípcia. E o anjo da morte vai passar hoje. As casas que tiverem sangue, ele vai poupar. Cara, aliás, depois a gente precisa falar sobre isso algum dia, porque é muito assustador quando a gente olha para a diferença de como Deus age no Antigo Testamento para o Novo. Esse é um tema legal, cara, sim. Você bota na porta. Se você não botar na porta, já era. Já era. Morreu. Caraca, cara. Isso aí tem naquele Deus desenho abre um buraco e cai todo Príncipe mundo. do Egito. E aí, assustador. como o anjo pulava, o anjo da morte, pulava as casas que tinham o sangue na porta, a palavra pular em hebraico é pesar, passar por cima. Então, olha, aqui estão as casas, tá certo? Aqui está o sangue, aqui não está, então eu pulo daqui para cá. Mato esse, poupo esse. Pesar, passar sobre, pular. E a partir dali,
todos os anos eles deveriam celebrar a Páscoa no dia 14 para 15 de Nissan. Como a gente faz hoje, a independência americana, 4 de julho, 1776, 22 de outubro, 7 de setembro de 1822. Pronto, simples assim. Com o passar do tempo, Jerusalém construiu o primeiro templo de Salomão. Aí tomaram uma nota. A Páscoa só pode ser comida em Jerusalém no templo. O cordeiro só pode ser sacrificado lá. Tinha uma coisa muito importante que eu esqueci. Quando eles saíram do Egito, não foi só para matar o cordeiro. Deus falou o seguinte: vocês vão comer pão sem fermento, porque tem que comer com pressa, e todos os anos vocês vão comer ervas amargas na Páscoa para lembrar de onde você saiu. Sim, verdade. E os pais vão sentar com o filho na mesa, o judeu faz isso até hoje. Vai comer o pão sem fermento, vai comer a carne do cordeiro e vai contar para eles que nós somos escravos no Egito. Que é uma experiência de vida muito interessante. Por mais que você se torne, sei lá, o dono da maior empresa, é interessante você mostrar para os filhos as origens. Mesmo que você já tenha nascido numa situação financeira melhor do seu avô, falar assim: olha, o nosso bisavô começou tudo isso vendendo doce e nós honramos esse bisavô, porque nós temos o que temos porque ele começou a ter uma ideia lá atrás. Então o judeu fazia isso. Nós somos um povo livre hoje, mas nossos ancestrais foram escravos. E não desistiram de viver, porque se eles desistissem de viver, eles não tinham nos gerado. Isso é legal. Aí, todo ano, então, as famílias vinham para Jerusalém para celebrar as festas religiosas. Como o católico, que vai em romaria para Aparecida do Norte, o muçulmano, que faz peregrinação para Meca. Então, o judeu também ia para Jerusalém. 3 festas principais eles iam. A festa da Páscoa, a festa do Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, e a festa das semanas. Tá bom? Numa dessas festas, veio a família de Jesus de Nazaré para Jerusalém, porque depois dessa situação toda, é bom colocar esse cronograma, Maria recebeu o anjo em Nazaré, José desce com ela para Belém por causa do censo, Jesus nasce em Belém, fica mais ou menos 2 anos em Belém, José foge de Belém e vai para o Egito, passa aproximadamente 1 ano no Egito, quando ele sabe que Herodes morreu, ele volta do Egito para Belém, só que com medo de Arquelau, filho de Herodes, ele não fica mais em Belém, é melhor enfrentar a fofoca e a desconfiança de Nazaré a ficar em Belém perto de Jerusalém. Ficou claro isso aí, né? E Jesus então é criado em Nazaré. A viagem de Nazaré para Belém dava aproximadamente 3 dias. Então, nessa situação que Jesus se perdeu, eles já estavam quase chegando lá de novo sem ter percebido que o menino ficou para trás. Porque eles demoraram 3 dias procurando. Por que Jesus se perdeu? Vocês se lembram lá no museu do UNASP? A gente tem na entrada ali, não sei se o Thiago vai lembrar, um piso no museu. Sim. Aquele piso foi o seguinte: eu participei de uma escavação arqueológica lá em Jerusalém, o Sefim Project, onde a gente faz o peneiramento de entulhos do templo. E nesse peneiramento a gente encontra muito pedaço de mármore de pórfiro, de calcário cortado em forma de quadrado. E o pessoal da Universidade de Barilã tiveram a ideia de juntar esses cacos e ter uma ideia como era o piso do templo de Jerusalém. Então, aquele primeiro piso bonito que está na entrada do museu ali é exatamente como era o piso do templo de Herodes. Então, era normal uma criança se distrair ali. Só estava acostumada com uma casa de chão batido. Mas não era só uma criança se distraindo. Ele era o Filho de Deus conversando com os doutores da lei. Aí, depois da morte de Jesus, essa celebração da Páscoa, que era eminentemente judaica, para comemorar a saída do Egito, torna-se para os cristãos uma memória da morte dele na cruz do Calvário por nós. Até muita gente fala que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Biblicamente, isso não é muito correto. A Páscoa é para lembrar a morte de Jesus, não a ressurreição dele. Porque a Páscoa celebra o cordeiro que foi morto. Tanto é que a gente ia celebrar a nova Páscoa com a Santa Ceia. Então, peraí. Então é porque assim, ó, antes... Muita gente fala assim, a Páscoa... né? Então assim, o Pessa, que é, aliás, uma das comemorações mais importantes para um judeu. Pessa é Páscoa, só o pessoal saber. Então, Pessa comemorava ali o dia onde Moisés libertou os escravos, né? Assim, os escravos não, os hebreus que estavam escravizados ali no Egito. E aí teve aquele momento onde foi instruído que eles pegassem o sangue de um cordeiro
né, e pintasse ali a porta. E aí, quando você fala que, na verdade, a comemoração da Páscoa hoje é a morte de Jesus, na verdade, é a associação entre a morte de Jesus E a morte do Cordeiro. Bingo. Que é a mesma coisa. Entendi. Entendi. Por isso que Entendi João agora. Batista, eu vou só adiantar isso aqui, só para ilustração, mas a gente volta na cronologia. Quando Jesus for batizado, só esse detalhe que eu peço licença para adiantar, João Batista, quando vê Jesus passando, ele fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chamou Jesus de Cordeiro. Você vê só um pequeno parênteses, né? Moisés é lá no Antigo Testamento. Tá falando do 1400 anos antes. Cordeiro Sim. que aparece lá na frente. Então é mais uma das evidências que estão apontando para esse Exatamente. lugar, né? Então, tudo o que aconteceu no passado acabava sendo uma grande profecia para Jesus que havia de vir. Agora, quando é que ele tomou a consciência que ele era Deus? Nós não temos um versículo da Bíblia que diga claramente, foi a partir daqui. Mas eu posso ter algumas inferências das passagens bíblicas. Em primeiro lugar, Jesus já sabia que ele era divino pela maneira como ele age no templo. Olha como é que ele vira para Maria e José assim: por que vocês estão assustados? Não convinha que eu estivesse aqui discutindo, cuidando dos negócios na casa do meu pai. Então ele já sabia da filiação divina dele com 12 anos. Pô, será que em algum momento ele não sabia? Acho que essa é uma pergunta, né? Com certeza não. Por quê? Ele é Deus. Ele é Deus, mas aqui que é o mistério da encarnação. Quando Cristo se tornou homem, ser humano, ele não poderia tornar mais ou menos ser humano. Ele tinha que se tornar completamente ser humano. Jesus, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo fala isso, ele é semelhante a nós em tudo, exceto pecado. Ele não cometeu pecado. Mas a Bíblia, ela diz que Jesus, né, ele é 100% homem, mas 100% Deus também. 100% Deus. E aí, meu amigo, um dia para explicar isso daqui foi muito difícil. Aí me usaram várias analogias, o ovo, não sei o que lá e tal. Como que eu explico, então, que ele é 100% homem, Homem e que ele 100% sente Deus? tudo que a gente sente, mas ao mesmo tempo também é 100% Deus? Vou te falar como. Vamos supor que eu tenho agora o último modelo do Porsche. O mais caro. Aquele feito sob encomenda, que no mundo só tem 2 exemplares. E eu tenho um deles. Aí um belo dia, você vai lá no NASP, onde vocês estiveram lá, e me vê subindo a Alameda, num sol quente. Essa época está muito calor aqui, né? Quase 40 graus na cabeça. E eu estou subindo a pé ali, andando a pé. E você fala: Rodrigo, por que você está subindo a pé aqui, rapaz? É porque esse menino aqui que eu trago para o NASP, ele tem fobia de carro. Ele não pode entrar no carro. Se ele entrar no carro, ele começa a passar mal, ele tem alergia ao banco e tudo mais. E eu preciso trazê-lo. O único jeito que eu tenho de andar com ele até a sala de aula é vindo a pé e deixando o meu carro em casa. Aí vocês ficam injuriados. Não, mas não faz sentido. Cara, você tem o Porsche mais caro do mundo. Você tem que andar de Porsche, ainda mais num sol quente desse. Eu responderia alto lá. Se eu sou dono do Porsche, sou dono bastante para usá-lo ou deixá-lo na garagem. Porque se eu sou obrigado a dirigir o Porsche porque eu tenho o Porsche, o carro é que é meu dono e não o contrário. Continua a minha analogia. Quando eu estou andando a pé com o menino, eu estou fingindo que estou andando a pé ou estou literalmente andando a pé com ele? Tô andando a pé. Estou andando a pé com ele. Mas eu perdi o meu carro? Não. Eu continuo sendo dono de um Porsche? Só que eu não estou usando. Ele está na garagem. Cristo é 100% Deus. Ele não perdeu nenhum atributo divino que ele tem. Mas para andar a pé conosco nesse mundo, Ele não usa nenhum. ele deixou o Porsche na garagem e literalmente caminhou no meio de nós. Ele não fingiu que estava subindo a Alameda do NASP no sol quente. Ele estava mesmo subindo a Alameda do NASP. E o que eu faço com o Porsche? Está na garagem lá, bonitinho. Se você for lá, vai ver o Porsche bonitinho lá. O apóstolo Paulo fala aqui, ele responde isso usando uma outra analogia que eu vou pedir licença para ler para vocês, que está aqui no livro de Filipenses. Filipenses capítulo... Filipenses capítulo 1, versículo... Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário,
ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele se esvaziou. Ele não perdeu o 100% Deus que ele é, mas ele adquiriu a natureza humana. Agora, para adquirir a natureza humana, ele teve que pagar um preço. Qual o preço? Quando ele nasceu, Jesus fez cocô parecendo com abacate, como qualquer recém-nascido. O nascimento de Maria não foi um negócio assim especial no sentido de como é o filho de Deus, sai uma luz. Não, ele nasceu, sangrou, doeu. Ele deve ter se machucado. Quando o dentinho de Jesus estava nascendo, ele deve ter tido febre, ele coçava, ele chorava. Se Jesus estivesse aqui hoje, considerando, né, a situação humana dele, ele poderia ser acometido de um vírus, de uma bactéria. Ele teve medo, ele teve fome, ele teve sede. Não é mais ou menos isso? Por exemplo, ele poderia ter tido uma doença e morrido. Mas se ele ficasse doente, Deus ia falar, não, isso aqui não vai cumprir o propósito, então ele não vai pegar a doença. Assim. Será que não tá? Era meio que tipo, você é humano enquanto não tiver algo que possa te afrontar a vida. Porque no momento que isso for acontecer, não, peraí, eu preciso te proteger, isso não pode acontecer. Mas isso é com cada um de nós. Diz que não cai uma folha do céu sem que Deus permita. Sim. Então isso não é nenhum privilégio de Jesus. Eu estou vivo até hoje, eu podia ter morrido ontem. Sim. Mas Deus não. Eu quero que ele continue vivo. Então, e pelo contrário, isso que você está falando mostra ainda mais a entrega dele à vontade do Pai. A entrega dele à vontade do Pai. Tanto é que, quando ele vai ser crucificado, ele demonstra que aquela não era bem a vontade dele. Ele fala, né? Pela sua vontade. Ele fala, Pai, então, esse é o único se possível, momento... afasta de mim esse cálice. Isso. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Quer dizer que a dele não era aquela. Daqui viver, né? algumas horas, não sei quando, a gente vai chegar nesse momento. Que o ponto Porque Jesus agora tem 12 anos. Caraca, esse é o único momento que ele sofre, que eu vejo ele sofrendo. Não o único, mas que eu vejo ele muito homem nesse caso. Sabe? Meu Deus, muda. Literalmente Pai, não é né? isso. Pelo amor de Deus, se der, me tira, me livra, né? Enfim. E aí, vamos lembrar que estamos na primeira parte. Mas ele tem 12 eu não anos. terminei a resposta. Opa. Nessa questão, então, dele estar 100% homem, repetindo, deixando o carro na garagem, então ele está andando a pé, sentindo o sol quente, a alameda, a perna doendo, ele está andando a pé. Sendo assim, Jesus não usou a onisciência dele. Ela ficou na garagem. Onisciência, para quem não sabe, que não está acostumado com a linguagem teológica, é a capacidade divina de saber tudo. Deus não aprende, Deus sabe. Deus não raciocina, Deus sabe. Ele não chega à conclusão, ele já sabe tudo. Mas para se tornar homem, ele pegou essa capacidade dele e deixou em stand-by. Deixando em stand-by, Jesus teve que aprender, como qualquer criança. Então, é interessante que, embora a Bíblia demonstre que ele já tinha a consciência de ser o Filho de Deus aos 12 anos, ele não tinha todos os detalhes, porque a onisciência dele ficou guardada, ele esvaziou. Então por isso ele perguntava e tentava estudar. E quem deve ter dado os primeiros testemunhos de quem ele realmente era? Maria. Maria e José. Ela que deveria contar para ele, olha, quando você nasceu, meu filho, um anjo de Deus veio até mim, falou que no meu ventre estava o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, etc, etc, etc. E aqui para mim levanta uma coisa muito surreal de Jesus, que é a fé dele. Porque ele teve que aceitar todo esse testemunho de Maria pela fé. Ele não tinha evidência externa alguma. Porque ele não lembrava, ele era um bebê recém-nascido. Ele tinha o testemunho dela. Olha, os magos vieram do Oriente, Herodes tentou te matar, o anjo apareceu para os pastores vieram, depois Ana e Samuel lá no templo confirmaram, você é o Filho de Deus. Ela mostrava as profecias de Isaías para ele. Uma vez eu lembro que um amigo judeu falou assim, é mentira, porque mulher não podia tocar na Torá. De novo pegando a ideia talmúdica. E no Talmud tem duas afirmações. Tem um rabino que fala que o homem que ensina a Torá para sua filha está colocando na prostituição, e tem rabino no Talmud que fala que o homem deveria ensinar a Torá para a filha, porque é a filha que vai ser a primeira professora dos filhos. Então Maria provavelmente foi a primeira professora de Jesus, e ela talvez citou para ele o texto de Isaías que você leu. Lembra que o profeta Isaías escreveu que uma virgem ia dar à luz a um menino e chamá-lo de Emanuel? Eu sou essa virgem. Eu não tive relações com José.
e você nasceu. E ele ficava ouvindo aquilo tudo, aquilo tudo. A primeira vez que Deus vai manifestar audivelmente e visivelmente para Jesus é no batismo dele. Quando ele ouve a voz de Deus falando, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ele já estava em volta de 30 anos, até ali, toda a segurança que ele tinha, que era o filho de Deus, era baseada pela fé, no depoimento de Maria e no estudo das Escrituras.